do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã. Estamos aqui para mais um programa Bebendo da Fonte. Que Deus abençoe a cada um de vocês, que Deus verdadeiramente possa estar com o povo de Deus. Vamos fazer uma oração antes da gente começar o nosso programa de hoje, nosso programa Bebendo da Fonte. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui mais uma vez, meu Deus, reunidos, meu Pai. Nós pedimos ao Senhor, meu Deus, que o Senhor nos ilumine, que o Senhor, meu Deus, esvazie o pastor Antônio de si neste momento, meu Pai, que o Senhor, meu Deus, coloque verdadeiramente a Tua vontade, tão somente a Tua vontade. Deus, usa a minha vida de forma tremenda, poderosa, para transmitir, meu Deus, tudo aquilo que o Espírito Santo de Deus quer transmitir para a Tua amada noiva, a Tua igreja. Deus, em nome de Jesus, abençoa desde já essa pessoa que está recebendo aí este conteúdo, que verdadeiramente que ele possa ter a sua sede saciada da mesma água que Jesus Cristo falou: aquele que beber dessa água jamais terá sede. Amém? Meu irmão, nós estamos aqui em mais um episódio do nosso programa. É um prazer estar com vocês aqui, mais uma vez, participando desse programa Bebendo da Fonte, tá? Esse programa, ele tem o intuito de levar algo de valor, algo que verdadeiramente possa acrescentar na vida do cristão. Amém? Nós estamos aqui com o intuito de levar a palavra de Deus, de transmitir para você nesse tema, Nós estamos no nosso tema, a palavra de Deus. Então nós temos aqui o intuito de transmitir para você algo de valor relacionado à palavra de Deus, tá? Então por que, meu irmão? Porque você precisa saber, compreender, a veracidade, a preciosidade que há na palavra de Deus, Então nós precisamos nos conscientizar do que temos aqui como palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá bom? Então, que você possa verdadeiramente ter ciência do que você tem ou pode ter em suas mãos e em sua vida, tá? A palavra de Deus, ela é algo de valor deixado por Deus, algo para nos ensinar, nos transmitir uma direção, uma orientação, nos transmitir tudo aquilo que o Senhor quer que a gente seja construído ou que a gente absorva para a nossa vida, tá? Deus quer ter um relacionamento próximo conosco, um relacionamento com princípios, com leis, um relacionamento onde principalmente Deus transmite o amor e você se relaciona com Ele e retribui este amor. Amém? Irmãos, vamos abrir aqui o nosso estudo, tá? Então, nós estamos estudando aí conteúdos de valor, que são conteúdos que trazem à nossa memória algumas coisas sobre a palavra de Deus. Então, nós já tivemos nos outros episódios, esse é o nosso episódio 4, nós tivemos nos nossos demais episódios aí, várias informações a respeito da palavra de Deus, a respeito dessa obra preciosa que nós temos aqui diante de nós, tá? E nós vamos dar continuidade. Nós já dissemos algumas coisas aqui, por exemplo, quais os idiomas da Bíblia, qual foi o período em que foi escrita, ou foram escritos os pergaminhos que hoje são os livros da Bíblia, Então foi reunido aí esses documentos, esses materiais. Nós trouxemos também alguns materiais de que os escribas da época documentavam, Então peles de animais, papéis, papiros, cascas, pedaços de cerâmica. Então para você ver a importância histórica do que a gente tem hoje de forma tão fácil, meu irmão? Está de acesso a nós verdadeiramente, tá bom? Então,
Nós só temos várias coisas aqui. A Bíblia, ela tem 66 livros, né? E nós trouxemos algumas particularidades a respeito da Bíblia, tá? Algo muito significante é que a Bíblia contém 3 advertências solenes contra qualquer tentativa de acrescentar palavras do livro inspiradas por Deus. E esta significação é grandemente acentuada pelo fato de que a primeira de tais advertências foi escrita pelo primeiro de todos os escritores da Bíblia, enquanto que a terceira foi escrita pelo último dos escritores. Então, o que é isso, meu irmão? Vamos trazer para a nossa realidade aqui. Nós temos versículos bíblicos que eles são fundamentais, que eles são orientativos e fundamentais. Deus deixa claro através da inspiração dos profetas, aí daquele que mudar algo, ou algum termo, algum significado, algo acrescentar ou retirar algo da palavra de Deus, aí daquele que fizer isso. Então nós temos aqui as 3 advertências solenes, né? Nós vamos trazer agora que nós vamos abrir a Bíblia, tá? A primeira, Moisés, que teve a visão dada pelo Espírito Santo no passado desconhecido, escreveu a primeira em Deuteronômio, abra comigo aí, Deuteronômio 4:2, Deuteronômio 4:2, vamos meditar ela aqui, vamos ler, depois a gente medita. Vou ler 1 e 2. Agora, portanto, ouve, ó Israel, os estatutos e os juízos que vos ensino, para os cumprides, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor Deus deu a vossos pais. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis nada dela, para que possais guardar os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Amém? Então, a primeira advertência aqui, naquela época nós temos que entender o contexto também, né? Que o contexto era o seguinte: o povo, ele era carente de um Deus verdadeiro, tão carente que o povo foi fazendo ou considerando vários objetos, coisas materiais, né? Imagens, enfim, deidades, né? Coisas místicas como deuses, tá? Então aqui Deus deixa bem sucinto naquela época, desde Moisés, ele já falou, ó, ai daquele que acrescentar ou diminuir. Por quê? Deus queria direcionar o povo, Deus queria mostrar ou demonstrar para o povo que era importantíssimo o povo receber a palavra de Deus e não ser ludibriado. Amém? Então, a partir do momento que a própria palavra de Deus fala aqui, a lei, nós vivemos o tempo da graça, não tem o tempo da lei, o tempo da graça, mas a palavra de Deus fala que a lei foi a tutora, ou seja, a lei, ela serviu para conscientizar o povo, para direcionar o povo, ela foi a tutora até Cristo. Então, para que o povo pudesse se conscientizar dos seus pecados, se conscientizar que precisava mudar, se conscientizar que precisava buscar algo mais, se conscientizar que alguém maior e que ama esse povo, a lei foi necessária lá atrás, tá bom? Então, em Moisés nós já vemos essa primeira advertência. Então nós vamos ver também lá com Salomão, o homem mais sábio que já viveu, escreveu a segunda advertência. Então, o homem mais sábio que já viveu, escreveu a segunda advertência. Vamos abrir a palavra de Deus lá em Provérbios 30, versículo 6. Diz assim, depois você medita em todo o capítulo, tá? Vou ler o 5, porque o 5 traz algo diferente, né?
Aqui a gente tem algo bem semelhante que a gente leu lá em Deuteronômio. Mas vou ler assim: toda a palavra de Deus é pura, escudo é para aqueles que põem a sua confiança nele. Toda a palavra de Deus é pura, ou seja, ela é verdadeiramente inspirada e santa. Nós já trouxemos aqui o percentual, né, que a gente tem aí de congruência, né, de congruência bíblica, tá? E os que não tem ali, porque são termos, nós tivemos de 1500 a 1600 anos aí de cultura para que fosse escrita, juntada, né, e a gente tivesse isso aqui, essa preciosidade para nós, tá? Então a Bíblia é verdadeiramente a preciosidade de Deus, é um dos presentes que Deus deu para nós, tá? E o outro é o seu Filho, Jesus Cristo. Esse foi o maior, foi o preço pago por nós, né? Então, verso 5: toda a palavra de Deus é pura, escudo é para aquele que põe a confiança nele, ou seja, a palavra de Deus, ela serve de proteção, por isso que fala de escudo. Não acrescenteis, verso 6, às suas palavras, para que não te reprove e seja achado mentiroso. Bem, até aqui tá bom. Então, Salomão também trouxe no livro de Provérbios, e que uma advertência, a segunda advertência dada por Salomão: não acrescenteis e nem retireis, tá? Então nós vamos ler agora aqui, a terceira advertência foi dada por João, né? Para quem foi dado tão maravilhosa revelação do futuro, escreveu a terceira. Então João, né, foi dada a revelação, né, ou o livro de Apocalipse, que é o livro do futuro ou do fim dos tempos, igual a gente tem costume de conhecer, tá? Então nós vamos pegar aqui Apocalipse 22, o 18 e o 19, bem no finalzinho mesmo. Diz assim: porque eu testifico a todo homem que ouvir as palavras da profecia deste livro, se algum homem lhes acrescentar alguma coisa, Deus lhe acrescentará as pragas que estão escritas nesse livro. E se algum homem retirar alguma coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus excluirá a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Amém? Então até aqui tá bom. Então nós vimos aqui que nós temos três, né? Nós temos aqui três advertências na palavra de Deus, para que fosse evitado ou evitada qualquer mudança, ou acrescentando ou retirando algo da palavra de Deus. Então aqui você já enxerga a importância, e por isso nós temos aqui muitos pastores eruditos, muitos pesquisadores, muitos arqueólogos trabalhando para poder trazer a veracidade da palavra de Deus, e principalmente para estar provando para o povo que a palavra de Deus ela é eficaz, pura, e que as coisas que estão nela são verdadeiras, tá bom? Então veja a responsabilidade de quem ou de quais os autores que escrevem a Bíblia, né? Essa Bíblia minha aqui, por exemplo, é uma Bíblia de estudo, então tem muitas coisas, muitos estudos nela mesmo, né? Uma Bíblia onde tem todos os detalhes, inclusive achados arqueológicos, né? Então é uma Bíblia King James, né? Uma Bíblia bem completa, tá? Aqui a gente pode ver alguns estudos arqueológicos, né? Tem as fotos dos lugares, né? Então a gente vê aqui, ó, caminho rochoso que desce do Jebel Musa, o local tradicional do Monte Sinai. Então aqui nós temos a história e o fato real hoje, que já foi comprovado do local, tá?
É claro que, pastor, todos os locais, todas as coisas na Bíblia que aconteceu foram comprovadas? Claro que não, né? Não é assim, nós temos que ir para o lado da fé também, né? Não é o ceticismo que nós temos que usar, não, tá? Mas nós temos que entender que um livro que foi escrito nesse período de 1500 a 1600 anos, um livro que foi escrito milhares e milhares de anos atrás, um livro que é atemporal, pode passar os tempos e você vê que pode se adequar às palavras ou linguajar por mudar, né? Por exemplo, vós me ser, ou você, agora nós já estamos lá no ser, né? Então nós temos essa mudança linguística, né? Mas você vê que a palavra de Deus, ela é algo que é atemporal, ou seja, ela está além de qualquer tempo, né? Então por isso que fala, pode passar céus e terra, mas a palavra de Deus não passará, tá? Ela é e sempre será atualizada e eficaz. Amém? Então, nós vimos aí, de capa a capa, a Bíblia é a mensagem do amor de Deus por nós. Devemos estudá-la diligentemente todos os dias, para termos discernimento e crescimento espiritual, e viveremos no padrão de Deus, glorificando nosso Criador e Redentor. Bom, então aqui nós podemos ver que Deus quer se relacionar conosco. Deus deixou algo precioso, algo completo, né? É claro que tem coisas que nós não vamos saber aqui, mas que Deus já promete para a gente as maravilhas, né? Uma vida eterna, uma vida com Ele, né? E dá deixa algumas promessas de como será essa vida eterna, né? Mas fato é que Deus nos ama de tal maneira que entregou seu Filho e deixou para a gente aqui esse testamento, né? Que eu costumo falar de documento, né? É claro que é uma carta pessoal de amor, né? De Deus por nós, mas é um documento. Por isso que nós temos Antigo e Novo Testamento. É um documento de herança para aqueles que são filhos, tá? Então vamos lá. A era da escrita. Parece que a escrita se desenvolveu durante o quinto milênio antes de Cristo. No segundo milênio antes de Cristo, várias experiências conduziram ao desenvolvimento do alfabeto e de documentos escritos por parte dos fenícios. Então aqui nós vemos que a escrita, e eu já trouxe esse detalhe também, né? A cronologia. Então nós temos aí a era de Adão, né? Quando a palavra de Deus fala em Gênesis que Deus fez os céus e a terra, e Adão, e teve a era sem o registro, né? Nós tivemos um tempo sem o registro, e depois a gente tem o tempo onde a gente já consegue ter ali os registros bíblicos, tá? Então a gente vê aqui que no quinto milênio antes de Cristo que a escrita começa a ser desenvolvida, tá bom? No segundo milênio antes de Cristo, várias experiências conduziram ao desenvolvimento do alfabeto e de documentos escritos por parte dos fenícios. Tudo isso se completou antes da época de Moisés, que escreveu não antes de mais ou menos 1450 a.C. Então, ou seja, aqui nós temos uma estimativa, amém, irmãos? Moisés escreveu não antes disso, né? Não foi antes de 1450, porque não tinha-se achados históricos que já era possível ter as escritas ou os papiros ou os achados arqueológicos dos escribas que foram achados na época, tá? Então, com o estudo a gente consegue se aproximar dessa data aí, que Moisés não escreveu antes de 1450 a.C., ou seja, foi depois disso. Já em 3500 a.C., os sumérios usavam tabuinhas de barro para a escrita cuneiforme e registraram, por exemplo, a descrição sumeriana do dilúvio, que teria sido gravada em 2100 a.C. Irmãos, olha
os detalhes que nós temos, a riqueza histórica da Bíblia. Nós temos aqui registros 3.500 anos antes de Cristo, ou seja, nós estamos em 2023 agora, 5.523 a 5.523 anos aproximadamente, que era 3.500 antes de Cristo, os sumérios usavam tabuinhas de barro para escrita cuneiforme e registraram, por exemplo, a descrição sumeriana do dilúvio, que teria sido gravada em 2100 a.C. Então, veja, é tão forte, meu irmão, tão forte o que ocorreu lá atrás, no dilúvio que nós temos aqui, que foram encontradas 2100 anos antes de Cristo, as gravações do povo sumério relatando um dilúvio. Bom, os egípcios em 3100 a.C. apresentavam documentos escritos em hieróglifos. Não sei se você já viu aí alguns hieróglifos, né? São algumas simbologias egípcias, bem antigas, tá, irmãos? Ou pictografia, tá? Que são pictografia, né? É escrita através de figuras. Pic vem de figuras, né? Ou picture, e grafia vem de escrita. Então, ou seja, o hieróglifo era uma escrita através de figura, tá? Era uma comunicação, uma transcrição, uma gravação, né? Através de figura. A partir de 2500 a.C., usavam-se textos pictográficos em biblos na Síria, tá? Então, você vê aqui, meu irmão, que já se tinha 2500 anos antes de Cristo aí, já foi encontrado, né? Foram encontrados aí esses textos pictográficos, ou seja, eles tinham grafia e tinham figuras, tá? Então, isso é bastante, meu irmão, bastante importante para você compreender aí a história da Bíblia, tá bom? Para você ver o tanto que é precioso ou preciosa essa história, tá bom? Biblos, aqui no caso que eu trouxe, é uma cidade, é um nome para uma cidade portuária, tá bom? Então, para você compreender que o nome daquela cidade ali, né, ele tem uma raiz também aí na escrita, ou tem uma história da escrita por detrás dele. Em Cnosso e em Atixana, grandes centros comerciais, apareceram registros gravados anteriores à época de Moisés. Outros elementos correspondentes de meado a fins do segundo milênio antes de Cristo acrescentam mais evidências de que a escrita já havia sido desenvolvida bem antes da época de Moisés. Então, ou seja, tinha outros povos. Então pensa, meu irmão, que olha a dificuldade, não é igual hoje que a gente tem a internet, tem os repórteres, não, né? Então a dificuldade de se estabelecer quando que se iniciou as escritas, né? Ou as gravações, para você ver a história do início das gravações dos conteúdos, né? Isso é importantíssimo para a nossa evolução. Meu irmão, se a gente não tivesse a era da escrita, a gente não tinha história. Se a gente não tivesse, se a gente não tivesse nem a parte escrita no papel hoje, nem a parte escrita na internet, nós não tínhamos história para a gente aprender o tanto que a gente aprende hoje. Então, a evolução da humanidade depende ou dependeu também desses registros, é importantíssimo. E até nos dias de hoje a gente vê aí que descobertas são feitas, sim, né? Mas esses registros aí servem para a gente evoluir como povo, tá?
Então, aqui a gente está trazendo um pouco da história, né, dessa história aí da era da escrita, tá bom? Vamos lá. Então, em suma, Moisés e os demais autores da Bíblia escreveram numa época em que a humanidade estava alfabetizada, ou melhor, já podia comunicar seus pensamentos por escrito. Então, Moisés foi o primeiro autor da época. Ele já começou, que a gente tem registro, já começou ali os seus escritos. Os escribas já começaram a registrar numa época que já se tinha esse costume na sociedade, tá bom? As línguas bíblicas em particular. As línguas utilizadas no registro da revelação de Deus, a Bíblia, vieram das famílias das línguas semíticas e indo-europeias. Da família semítica se originam as línguas básicas do Antigo Testamento, quais sejam o hebraico e o aramaico, tá? Então nós temos aí no Antigo Testamento, né, nós temos a origem de onde veio, né, ou de onde vieram as línguas hebraico e aramaico, né? Então são línguas semíticas, tá? São línguas ali semíticas, é uma região ali da África com a Ásia, né? Então nós vemos ali onde nós temos o árabe hoje, nós temos ainda o hebraico, o aramaico, nós tínhamos outras línguas ali naquela região, tá? Então a origem dessas línguas que foram utilizadas no Antigo Testamento, hebraico e aramaico, a gente consegue vislumbrar aqui esse conhecimento, tá? Além dessas línguas, o latim e o grego representam a família indo-europeia. Então, o latim e o grego, eles têm origem indo-europeia, tá bom? Então nós temos aí essas civilizações aí, são civilizações antigas, né? Bem antigas. É claro que aqui no Brasil a gente foi descoberto posteriormente, né? Mas a gente já tinha aí algumas civilizações aí que vinham há mais tempo, tá? Então esses indo-europeus aí, né, vêm da Ásia e vem ali da Europa, né? Então a gente tem aí essa parte ali da Índia, tem essa parte da Europa ali com algumas civilizações mais antigas, né? Tanto que algumas civilizações ali colonizaram vários países que a gente tem hoje aqui, principalmente na América, tá bom? Então vamos prosseguir aí. De modo indireto, os fenícios exerceram um papel importante na transmissão da Bíblia, ao criar um versículo básico que fez que a linguagem escrita fosse menos complicada do que havia sido até então. Inventaram o alfabeto. Então, qual povo que inventou o alfabeto? Foi o povo fenício, tá? Então, você vê aí a história, a importância, né, da construção, né? Então, o alfabeto fenício foi o primeiro sistema utilizado aí, né? A origem do alfabeto que a gente tem hoje, tá? Então, nós tivemos aí mais ou menos 1200 a.C. que o alfabeto fenício ele foi utilizado aí para poder fazer os registros da Bíblia, tá? Então, meu irmão, estou trazendo esse conteúdo aqui, né, para você. É uma história a respeito da palavra de Deus, é um conteúdo que a gente não vai trazer no culto, obviamente, né? Mas eu tenho certeza que está alimentando você ou aquele que receber esse conteúdo, porque você está compreendendo não só a história que tem aqui escrita, mas todo o contexto histórico, que é muito além de tempo, de desenvolvimento linguístico, cultural, né, e etc. Tá
tá bom? Então você vê que a Bíblia tem todo esse contexto aí na história da humanidade, tá? Vamos continuar. As línguas do Antigo Testamento. O aramaico era a língua dos sírios, tendo sido usada em todo o período do Antigo Testamento. Durante o século V a.C., o aramaico tornou-se a língua geral de todo o Oriente Próximo. Seu uso generalizado se refletiu nos nomes geográficos e nos textos bíblicos de Esdra, Daniel. Alguns estudiosos mencionam que o correto é Esdras e incluem Jeremias 10, 11, tá? Vamos ler só alguns aqui, para a gente não ficar muito massivo também, né? A gente tem aí os demais episódios, a gente vai se aprofundar em todo o conteúdo, tá? Então, vamos abrir a palavra de Deus aqui, né? Esdra 4:7. Então vamos ler o Esdra 4:7. E nos dias de Artaxerxes escreveram Bislão, Mitredate, Tabeel e o restante dos seus companheiros para Artaxerxes, rei da Pérsia, e a carta foi escrita na língua da Síria e interpretada na língua síria. Bom, então aqui nós vemos aqui que a língua era uma língua síria, né? Que aqui no caso era o aramaico. Então o aramaico ele tinha uma origem, né? Que aqui a gente viu na própria Bíblia, né? Falando no Antigo Testamento nós tínhamos hebraico e aramaico. Nós vimos até Jesus, né? A gente tem aí um filme famoso aí que passa até partes de Jesus, né? Falando em aramaico ali, tá? Mas o aramaico era uma língua síria, tá bom, meus amigos? Vamos continuar aqui. Esdra 4:8 também, tá próximo. Reum, o chanceler, e Sinsai, o escriba, escreveram uma carta contra Jerusalém para o rei Artaxerxes, dessa mesma forma, tá bom? Vamos lá para Esdras 8:18. E pela boa mão do nosso Deus sobre nós, ele nos trouxeram um homem de entendimento dos filhos de Mali, o filho de Levi, o filho de Israel, o Serebias, com os seus filhos e os seus irmãos. Então aqui a gente vê, meu irmão, que Deus foi trazendo aqui escribas, né? Pessoas, inspirando pessoas, tá? Para que a gente pudesse ter os conteúdos aí verdadeiramente inspirados. O hebraico é a língua principal do Antigo Testamento, especialmente adequada para a tarefa de criar uma ligação entre a biografia do povo de Deus e o relacionamento do Senhor com este povo. O hebraico encaixou-se bem nessa tarefa, porque é uma língua pictórica. Então, pictórica, já disse para vocês aqui, né? O pique, você vê que ele tem relação com figura, com imagem, né? Pictórica. Então, pictórico diz respeito à pintura, que se assemelha à pintura, tá? Por extensão, representado visualmente por imagens, bom? Numa escrita de sinais, símbolos convencionais para codificar e formar a escrita. Bom, meus irmãos, então você vê aí o contexto histórico que tem ali a Bíblia, tá? Então o hebraico ele tem também a sua importância nessa construção histórica da palavra de Deus, tá bom? Expressa-se mediante metáforas vívidas e audaciosas, capazes de desafiar e dramatizar a narrativa dos acontecimentos. Então pensa o seguinte, meu irmão, não é só apenas eu, pastor Antônio, dizer o que eu estou dizendo, mas é a entonação,
a forma, a compreensão, né? A riqueza dos detalhes, tá? Então tudo isso, meu irmão, compreenda, é difícil. Antes eu não tinha filmagem, você não tinha o povo na imaginação que se tem hoje, que se assiste filmes, se assiste cenas, né? Não tinha muito isso. Então pensa o seguinte, o escriba, ele tinha que transmitir aquela vivência, tinha que transmitir aquela metáfora, igual Jesus falava muito em metáforas, né? Ele tinha que transmitir não só apenas o conteúdo, mas a profundidade, a intensidade, a dimensão do que estava sendo dito. Então por isso que Cristo, quando Cristo veio e Cristo falava por metáforas, foi uma quebra de paradigmas, foi uma sabedoria para a época, assim, algo muito grande, porque Jesus Cristo falava de uma forma que o povo ficava maravilhado, né? Porque ele transmitia, ele fazia as suas analogias, as suas percepções. Jesus Cristo, ele tinha a sabedoria do Pai, né? Então ele transmitiu isso de uma forma muito, muito intensa, tá? E o idioma hebraico, ele tem a sua importância porque ele conseguia, ele se encaixou-se bem, como a gente leu, nessa tarefa, porque é uma língua pictórica, ou seja, ela tem imagens, ela tem escritas. Então, para a pessoa transmitir aquilo que estava acontecendo, o que aconteceu naquela época, meu irmão, imagina, nos dias de hoje já é difícil, imagina antigamente, né? Então, a Bíblia, ela tem um valor inestimável, meu irmão. Além disso, o hebraico é uma língua pessoal, apela diretamente ao coração e às emoções, e não apenas à mente e à razão. O hebraico é uma língua pessoal, ele vai no íntimo, né? Ele tem não é só uma língua que vai na mente e na razão, ele vai no íntimo daquela pessoa, tá? É uma língua em que a mensagem é mais sentida que meramente pensada. É chamada no Antigo Testamento de língua de Canaã. Vamos abrir. Língua de Canaã. Isaías, já foi em 5, né? Isaías 19, 18. Vamos ler. 19, 18 diz assim: naquele dia 5 cidades na terra do Egito falarão a língua de Canaã e jurarão ao Senhor dos Exércitos. Uma será chamada a cidade da destruição. Amém? Naquele dia, o versículo, embora assentamentos hebraicos foram conhecidos a partir, esse aqui é o estudo, tá? Não é o versículo, na minha Bíblia de estudo, ela traz algumas informações a mais, tá bom? A partir do período pós-exílico, é mais provável que esse versículo se refira a uma conversão de pelo menos alguns egípcios a Yahvé. As 5 cidades não podem ser identificadas e podem ser um número simbólico para algumas, mas a cidade da destruição é bem conhecida. Era Heliópolis, estritamente associada à adoração ao Deus Sol. O fato de que a adoração de Yahvé seria admitida nessa cidade é sinal de uma transformação radical. Então aqui a gente vê, meu irmão, que primeiro, a língua hebraica, ela é chamada na Bíblia da língua de Canaã, né? Ou seja, naquele dia 5 cidades na terra do Egito falarão a língua de Canaã, ou seja, o hebraico, e jurarão ao Senhor dos Exércitos. E aqui a gente leu que era uma quebra de paradigma muito forte naquela cidade. Por quê? Primeiro, que o povo não falava aquela língua. Segundo, o povo começar a falar aquela língua era um sinal de que eles estavam trazendo algum conhecimento do povo ali hebraico, dos hebreus, e que tinha já um cunho aí testamentário, né, ou bíblico, tá bom? Então, como aquele povo daquela cidade, que era Heliópolis, estava estritamente associado à adoração do Deus Sol, o fato de que a adoração de Yahvé seria admitida nessa cidade é sinal de uma transformação
radical. Então, começou-se uma transformação radical naquela cidade, através da palavra de Deus, do hebraico, e da adoração ali, consequentemente, a Jesus, tá bom? Ao nosso Deus. Lê-se da direita para a esquerda. O alfabeto compõe-se de 22 letras. Então, o alfabeto hebraico, ele tem 22 letras, o alfabeto hebraico. As línguas do Novo Testamento. Então, aqui nós temos as línguas do Novo Testamento. Eu vou deixar para uma segunda ocasião, né? A gente já tem aqui um bom período aqui, né, conversando, tá bom? Eu vou encerrar por aqui até o Velho Testamento, as línguas do Velho Testamento. Vou deixar aqui para a gente poder trazer no próximo episódio do nosso programa Bebendo da Fonte. Meu irmão, não perca, tá? Eu sei que é um conteúdo um pouquinho mais didático, né? Um pouco mais de uma sala de aula ou de uma escola bíblica, né? Mas nós temos que entender a importância da Bíblia, tá? O nosso programa Bebendo da Fonte vem trazer algo de valor. Nós falamos no primeiro tema nós falamos sobre liderança, né? Princípios, propósito, e agora nós estamos trazendo aqui, meu irmão, um conhecimento que eu falo com você não vai encontrar esse conhecimento em qualquer lugar, tá? Se nós entregamos aqui algo de valor para você, meu irmão, não deixe de compartilhar a palavra de Deus. Não deixe de compartilhar a palavra de Deus, tá? Compartilhe esse conteúdo, meu irmão. Se inscreva no nosso canal. Aqui nós vamos entregar conteúdo de valor para você. Em nome de Jesus, nós vamos cumprir o nosso propósito. Mas não deixe o conhecimento da palavra de Deus, a transformação, esse conhecimento parar em você. Compartilhe esse conteúdo, né? Eu tenho certeza que alguém, algum cristão, vai ter aí a sua vida transformada, né? Vai ter o conhecimento, o relacionamento com Deus e com Cristo mudado através desse conhecimento que nós estamos trazendo aqui. Meus irmãos, nós estamos chegando ao fim, tá? Vamos fazer a oração agora no final. Eu quero interceder pela vida de vocês. Quero agradecer desde já a atenção de vocês, em nome de todo o ministério da Bipaut, tá? Nós estamos aqui na Bipaut do bairro União, mas nós temos, são 9 igrejas, tá? Nós estamos na unidade da Bipaut do bairro União. Então, em nome da equipe, eu como pastor líder, quero agradecer aí a atenção de vocês, em nome de toda a equipe da Bipaut do União também. Nós agradecemos aí a sua atenção. Espero verdadeiramente trazer algo que possa edificar a sua vida, amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, Deus, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor, meu Pai, por estar aqui, meu Deus, em mais um episódio desse programa, esse projeto que o Senhor colocou no nosso coração, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Senhor, eu tenho certeza, meu Pai, que não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Deus, nós temos aqui conteúdos para poder, meu Pai, trazer a consciência do povo de Deus, o povo que hoje está aí, meu Pai. Muitas pessoas hoje estão fracos, doentes, pessoas, meu Deus, que não compreenderam, meu Pai, ou não estão compreendendo a profundidade. O povo hoje quer ter um mar de conhecimento, mas com um palmo de profundidade. E com o Senhor, meu Pai, o que vale é a profundidade, é a raiz, porque o Senhor fala, dai fruto e fruto que permaneça. Não tem como uma árvore ser grande e frondosa, ter sombra, dar fruto, se ela não tem profundidade em suas raízes, se ela não tem nutriente, se ela não se aprofunda mais. Irmãos, nós temos que crescer para baixo, Senhor, e nos ensina, meu Deus, como o povo do Senhor nos ensina a crescer para baixo, com princípios, com fundamento, e aí sim, somente então, o Senhor vai construir algo grande, um edifício, algo belo, algo de valor, meu Pai, mas principalmente, algo forte, firme e seguro, em nome de Jesus Cristo, amém? Meus irmãos, quero deixar aqui o meu abraço para vocês, convidá-los para os nossos cultos. Nossos cultos estão sendo transmitidos online. Nós temos culto nas terças e sextas-feiras às 19h30.
aos domingos, às 19 horas. Na segunda-feira e quarta-feira nós temos nosso programa Conversando com Deus, pastor Mauro e Daniela, convidados, e nas quintas-feiras nós temos o programa Bebendo da Fonte aqui, para poder entregar para você, meu irmão, você que está aí do outro lado, dá um like, né? Nós fazemos aqui com muito amor, nós despendemos do nosso tempo, de estar com nossos familiares, para poder transmitir a palavra de Deus, o conhecimento de Deus até você, tá? Então, que esse programa possa ser compartilhado com várias pessoas, né? Meu irmão, nos ajude a divulgar a palavra de Deus, nos ajude, nos dê força para poder continuar e ampliar esse programa, tá? Nós estamos aqui tentando melhorar as ferramentas audiovisuais, né? Isso carece de alguns recursos também, e nós estamos aí, em nome de Jesus, atrás, tá? Então, eu creio que nós vamos só melhorar a cada dia mais, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Uma excelente semana, tá bom? Não esqueça, meu irmão, de meditar, de ler e meditar na palavra de Deus, tá? Deixe aqui o seu comentário, o seu pedido de oração, que a equipe de intercessão estará intercedendo por sua vida, tá bom? Um abraço do pastor Antônio e de toda a equipe do União.